Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde, alegria, vitória para você. Iniciando o mês de junho. Já quero ser profeta na sua vida, hein? 30 dias tem esse mês. Que a graça de Deus, o favor de Deus, seja sobre todos nós. Que sejam 30 dias de fé, de superação, de prosperidade, e venha o que vier, que esta graça de Deus seja sobre nós, o favor de Deus seja sobre nós, e vamos andar caminhando com fé. A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, sempre crescendo e desenvolvendo a nossa caminhada, a nossa fé e a nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você que nos acompanha aí durante toda a semana, a você que tem abençoado o nosso ministério através de uma semente, de uma oferta. Não sei se você já ouviu o tijolinho da fé, que é uma forma carinhosa de dizer um valor que você possa nos abençoar para a gente manter todo o projeto, todo o ministério Agindo Deus através da sua semente de fé. E você sabe, quem planta colhe, é dando que se recebe, é melhor dar do que receber, e Deus ama aquele que dá com alegria. Faça com alegria, faça com fé, que Deus vai honrar a sua semente. E se você deseja ser um parceiro do nosso ministério, você pode entrar no nosso site, agindodeusquemimpedirá.com.br, agindodeusquemimpedirá.com.br. Nesse site tem ali na área de contato a nossa conta do Ministério Agindo Deus, para você abençoar e plantar a sua semente de fé também neste mês de junho. É esse mês abençoado, tá certo? Graças a Deus pelo mês que acabou ontem, e agora vamos que vamos, e estamos aí beirando, aí chegando quase aí um final de semana, né? Vamos então para a palavra do dia, e no final eu estarei orando por você em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos então para a palavra do dia. Josué, capítulo 14, eu vou ler do 6 ao 12, diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Verso 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Gente, é muito importante essa palavra. Estamos começando um novo mês,
E eu sempre acredito que todo começo de mês, começo de semana, ou seja, o começo de algo, é muito importante começarmos com fé, começarmos com convicção, começarmos com Deus, para continuar com Deus e terminar junto com Deus, obviamente, né? E aqui me chama a atenção, quando eu estava meditando nessa palavra aqui, algo me impactou muito, principalmente, olha só o verso aqui, o verso 8, eu vou ler em outra Bíblia que diz assim, olha só: mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Aqui está falando o quê? De perseverança, está falando de fé, está falando de algo bom, algo maravilhoso, mas tudo que é bom, você já ouviu dizer aquela frase que diz assim, tudo que é bom tem um preço maior, não é verdade? Né? Então nós temos que entender que nós temos que perseverar e não desistir de caminhar com Jesus, de caminhar sendo guiado pela sua palavra e mesmo diante de adversidades, lutas, desafios, provas, seja lá o que for que está te incomodando, não perca o ânimo. Então aqui, preste bem atenção, Deus havia prometido através de Moisés que Hebron, essa parte aqui, seria dado para o Caleb, para sua descendência. Então você veja bem, quando foi prometido isso, Caleb tinha 40 anos de idade. E ele escreve aqui, ele fala muito bem aqui em Josué, né, que justamente agora ele estava com 85 anos, ou seja, havia passado 45 anos e agora ele estava comentando aqui, conversando aqui com Josué justamente sobre aquilo que Deus havia prometido lá atrás. Ou seja, meu amado e minha amada, aquilo que Deus nos promete pode estar demorando, mas se Deus prometeu, no tempo de Deus vai se concretizar. Então, Caleb dá a impressão aqui, pela leitura bíblica, que ele faz lembrar a Josué. Ele diz assim, olha, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Então, o Caleb, ele trouxe o quê? Uma resposta de fé, uma resposta positiva, né? Então ele encorajou o povo da época. Só que os outros irmãos, como ele diz aqui, fizeram diferente. Em uma Bíblia diz assim, eles derreteram o coração do povo. Em outra aqui, que eu tenho na mão também, no verso 8, diz assim, olha que interessante isso aqui tem revelação, ó. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Ou seja, então ele animou, ele estava na fé. Os outros fizeram que o povo desanimar e colocar medo, implantar medo. Então um alerta para você que está atento e tem recebido as instruções espirituais através do nosso ministério, através do rádio, online e assim por diante, dizer o seguinte, muito cuidado com as pessoas que estão implantando um medo, para que você fique com medo, né? Esse medo que fica algo atormentando a tua cabeça, medo de morrer, medo disso, medo daquilo, que eles têm tantos medos, né? Então aqui, Caleb animou o povo. Caleb trouxe uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e ele perseverou caminhando com Deus. Como ele perseverou, no tempo certo, ele teve a sua parte, a sua herança foi lhe dado. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada ouvinte, quando você tem aliança com Deus, quando você tem uma aliança através de Jesus Cristo, a nova aliança, Jesus veio justamente para nos trazer vida eterna. Jesus veio justamente para nos dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira harmonia que nós precisamos através da presença de Jesus. Eu sempre estou repetindo aqui, quando Jesus diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, minha gente, essa paz verdadeira de Jesus é o que Ele quer colocar no teu coração, na tua vida. Então nós temos que se cuidar, né, em cuidar da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, não é? Por quê? Porque pode levantar pessoas que vão ser como aqui os irmãos aqui, os israelitas aqui, que o Caleb narra. Eles trouxeram uma mensagem para o povo de desânimo, de medo.
Olha, não vou sair do tema aqui da palavra, mas é claro, a gente sabe, eu sei, e quem lê as Escrituras sabe que a Bíblia relata de dias difíceis, de lutas, de desafios. Então, tudo que está acontecendo no mundo, na atualidade, o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e que ainda vai acontecer no futuro, está na palavra, sabe? Rumor de guerra, nação contra nação, muitas coisas acontecendo, mas também a Bíblia diz que haverá um despertamento espiritual, que haverá um avivamento espiritual. E eu creio que esse avivamento começa o quê? Dentro do teu coração, e você perseverar na fé, você perseverar nas promessas de Deus, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com Jesus. Então você, meu amado e minha amada, que declara a sua fé, que tem Jesus Cristo como seu Deus, como seu Salvador, como seu Senhor, ou seja, você que se sente uma nova criatura, você que tem certeza que você está salvo, então caminhe, não desanime, não desiste, prossiga na fé, crescendo e desenvolvendo a sua caminhada com Deus. Mas você, meu amado e minha amada, quem sabe você está me ouvindo pela primeira vez? Talvez você nem conheça nada da Bíblia, não tem problema. O importante é que você está me ouvindo, isso é um bom sinal. Se você me ouve, se você está me escutando, se você está me ouvindo, já é um grande sinal que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Exatamente. Talvez você está perdido, desanimado, talvez não sabe por onde ir. Eu te mostro o caminho. Jesus Cristo. Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer chegar a Deus? O caminho é Cristo, é o Senhor Jesus. Jesus que Ele se coloca como nosso pastor. Jesus, o bom pastor. Jesus, aquele que cuida das suas ovelhas. Então, eu sou ovelha de Jesus. Você também é ovelha, e se não é, passe a ser a partir de hoje, confessando Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor. Convide-o. Ele quer que as bênçãos que Ele tem para você se concretizem na tua vida. Deus tem planos, propósitos maravilhosos para a sua vida. Pode crer no que eu estou falando. Então, o nosso irmão aqui, o Caleb, ele então reivindicou aquilo que Deus havia prometido lá no passado, há 45 anos atrás, e aconteceu. E ele diz assim, olha, eu estou com 85 anos, mas o meu vigor, a minha energia é de quando eu tinha 40. Ou seja, amado, isto é impressionante. Aqui ele estava falando de vigor espiritual, de vigor físico também, com certeza, né? Mas nós temos que entender que é isso. Independente do tempo, da idade, você não pode perder a sua força espiritual, a sua caminhada com Deus. Então não deixe que os problemas, as adversidades, lutas, provações e outras coisas mais, não perca a fé, não perca o foco de caminhar com Deus. Deus proverá o que você precisa, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar. O mês de maio acabou. Eu creio que foi bênção, mas talvez para uns foi bênção, mas a luta foi grande, né? Mas vamos crer que a partir de hoje, nesse novo mês, vai ter uma mudança total, vai ter provisão, vai ter uma grande colheita de bênção para a tua vida. Então aqui Caleb, ele diz, olha, eu perseverei em seguir ao Senhor. Então persevere em fazer a coisa certa, persevere em fazer e obedecer às diretrizes de Deus, do Espírito Santo. Entendeu? Olha só o que ele diz aqui. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Ele manteve a sua fidelidade, ele manteve a sua trajetória, mesmo com desafios, mas na hora certa, as promessas de Deus se cumpriram na vida dele. E é lindo o verso 11 aqui, quando ele diz assim, eu vou repetir para você, que eu já falei, mas vou repetir. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Ele estava forte para novos desafios. É o que a vida nos apresenta, né? Se você venceu um desafio ontem, hoje terão novos desafios. Então Deus vai te dar força, Deus vai te dar graça para essa jornada, e que você tenha um dia de excelência e tenhamos 30 dias de junho de bênção, de força, de graça e de vigor, e de muita fé e de muita ação, muita atitude. Tenha atitude. Se você tem fé, tenha boas atitudes e faça a coisa certa. Deus vai honrar você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra de fé.
Espero, Deus, que todos que estão ouvindo possam ter entendido o que eles precisam entender para que eles se fortaleçam na fé em Jesus, na Tua palavra, Deus, nas promessas do Senhor. Senhor, abençoa aqueles que hoje estão entregando a sua vida para o Senhor Jesus, perdoa os seus pecados, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida e abençoe a família querida que está reunida com a gente neste momento, nos ouvindo, contemplando. Quem sabe esse ouvinte está passando um momento tão difícil, Pai, mas dê vitória para que ele supere essa fase e tenha um mês abençoado, um mês de uma grande colheita sobrenatural de bênçãos. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os agentes de Deus, aquelas pessoas que têm abençoado o nosso ministério financeiramente. Recompensa cada um deles e que ainda hoje uma provisão venha sobre todos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.